bem, irmãos, hoje nós vamos chegar ao último trecho do livro de Tiago. Nós caminhamos desde o mês de março por esse livro e hoje nós chegaremos à última sessão dele, que está no capítulo 5, ok? Capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 20. Nós vamos lê-lo, mas se por acaso nós não conseguirmos encerrá-lo no dia de hoje, também não vai ter problema nenhum, porque nós não temos pressa. O que nós queremos é a assimilação o mais profundamente possível dos princípios que estão aqui. Então eu gostaria de pedir que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias. Nós vamos ler mais esse texto e com base nele iremos conduzir o nosso estudo bíblico. Tiago capítulo 5, versículos de 12 a 20. Vamos fazer uma leitura alternada, irmãos? Eu vou ler o versículo 12, os irmãos lerão juntos o 13 e assim por diante até o versículo 20, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Muito bem. Eu queria ler novamente com vocês, meus irmãos, o versículo 15, ok? Vamos ler juntos? E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ok. Dito isso, irmãos, ou melhor, lido isto, nós podemos agora nos aprofundar com base no texto que nós lemos, mas sem a gente ir para um caminho que é muito comum quando você está lendo a Bíblia. É bem interessante que aos nossos olhos algumas palavras falam mais alto do que outras, e isso faz com que a gente perca a ligação entre os versículos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você lê a orientação que Tiago dá para a ação em relação à pessoa que está doente, obviamente você vai interpretar esse texto não com base naquilo que ele está dizendo, mas com base no seu conceito do que significa estar doente. Eu falei isso no domingo aqui, os irmãos que estavam aqui se lembram, que nós não podemos recorrer ao dicionário quando nós estamos querendo definir algum termo na palavra de Deus. Por quê? Porque o dicionário não é inspirado por Deus. Quando você quiser saber o que é amor, você vai lá no dicionário, você vai ver as definições que ele tem, mas quando você vai para a Bíblia, você vai ver que o caminho, se não é diferente, é totalmente inverso. Porque nós demos esse exemplo aqui no domingo, para o nosso mundo, o amor significa uma aceitação incondicional, o amor significa uma devoção, o amor é uma entrega, mas para a Bíblia, o que é o amor? O amor é uma ação em relação a alguém com o objetivo de transformação. Sem que haja transformação, o meu amor não é amor por alguém, mas é um amor por mim mesmo. E é interessante nós pensarmos nesse respeito, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus é amor e que Ele nos amou primeiro. Por essa definição básica, qual a conclusão que a gente chega? Se Deus é amor, quem está em Deus sabe amar? Você vê? É lógico, não é? Você vai falar assim para mim, sim,
Porque afinal de contas as pessoas que estão que não têm o temor de Deus se casam, namoram, dizem eu te amo umas para as outras, então o amor é uma coisa normal. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que Deus é amor, ok? Como é que uma pessoa que não está em Deus pode amar? E aí a conclusão que nós chegamos é a seguinte: pode até ser que ela ame, mas ela não ama como Deus ama. O amor que ela tem não é um amor direcionado a Deus e, portanto, também não pode ser um amor direcionado a outra pessoa. O que faz com que as pessoas digam essas coisas é uma satisfação pessoal em alguma coisa que aquela pessoa tem. Não é um amor por outro, é um amor por si. É por isso que é muito comum você observar as pessoas falando de casamento, por exemplo, quando tem alguma crise, né? Aí a pessoa fala assim, olha, eu já não estou aguentando mais, está muito difícil, eu não suporto mais determinadas situações. E aí os amigos, os colegas, as rodas que a gente faz parte, dizem assim, bom, então, se você não está aguentando o seu casamento, se você não está vendo solução, o que você tem que fazer? Ué, separa. Por que você vai ficar com esse casamento dando errado aí, se você pode partir para um outro que talvez dê certo? E aí a pessoa fala, quer saber de uma coisa? É verdade. Por que a gente tem que se sujeitar a esse tipo de coisa? E assim vai indo. Isso é amor no ponto de vista bíblico, irmãos? Aí você vai perceber que o amor no ponto de vista bíblico envolve o quê? Envolve uma coisinha que começa com P, chamada perdão. Quem ama, perdoa, né? Deus nos ama e Ele nos perdoou. Agora, como diria C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, perdoar é a melhor ideia do mundo, até que você tenha que perdoar alguém. E aí você percebe que é difícil e que envolve muita coisa, envolve muito amor por si mesmo para deixar algumas coisas quietas, não é verdade? A gente passa por essas experiências algumas vezes. A gente quer porque quer exercitar uma justiça que vai pegar aquela pessoa, jogá-la no chão, cuspir nela, pisar nela, jogar o pó do meu sapato nela e ainda dizer, você mereceu. A gente gosta disso, mas em Cristo Jesus não é assim que a gente faz, né, irmãos? Nós perdoamos. E aí você vai perceber que na oração do Pai Nosso o perdão é importante, não é verdade? Porque, se eu não me engano, na 5ª petição, qual é o desejo de Jesus? Perdoa as nossas dívidas. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Qual é a relação do perdão em relação ao outro e o perdão em relação a Deus? Deus diz assim, perdoa. A gente está pedindo para Deus o seguinte, Senhor, nos perdoe do que nós devemos, na mesma medida que nós perdoamos a quem nos deve. Aí você para e pensa um pouquinho, a gente ora isso, pelo menos aqui na igreja, toda sexta-feira. Como é difícil praticar isso, não é, irmãos? É por isso que a gente tem que pedir isso para Deus. Senhor, nos ajuda, porque não é uma coisa fácil. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, veja, quando você lê o versículo 14 falando sobre a orientação de alguém que está doente e tal, logicamente, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Bom, o texto está mandando que toda vez que alguém estiver doente, o que você precisa fazer? Primeiro, chame os presbíteros da igreja. Segundo, o que os presbíteros da igreja vão fazer? Atenção, meus irmãos presbíteros, vocês estão todos aí? Qual é a orientação bíblica para nós? Fazer oração, que mais? Eu achei que ninguém ia ter coragem de falar isso. Aí você fala assim, mas aqui a gente não unge ninguém com óleo, então se a gente não unge com óleo, porque nós estamos descumprindo o que a palavra de Deus diz. Mas espera aí, irmãos. Eu prometo para você que, pelo menos essa questão do óleo eu vou explicar. Mas pense um pouquinho. Quando a gente está falando de um versículo 14, antes desse versículo 14 tinha o 13, tinha o 12, tinha o 11. Então a gente tem que se perguntar uma coisa aqui. Qual é a doença ao qual esse texto está se referindo? Sabe por que eu estou perguntando isso? Bom, deixa eu falar a coisa na hora certa, porque senão eu vou me atropelar aqui. A doença apareceu pela primeira vez na carta. Essa palavra, meus irmãos, apareceu na carta de Tiago só aí. Se você prestou atenção aí, pôde ouvir, ou já leu o livro de Tiago inteiro, você viu que a única vez que a palavra doença aparece é aí.
Então, o que isso nos diz? Isso nos diz que essa doença, meus irmãos, tem que estar relacionada com aquilo que a gente viu lá atrás. Porque se não estiver, nós não vamos entender qual é o sentido de Tiago aparecer com essa história de doença no último capítulo da carta e quando a carta está quase acabando. Por que ele trouxe a doença aí? Então a primeira pergunta que nós temos que fazer é: a que tipo de doença Tiago está se referindo? Então, veja, o que eu disse para você é: quando eu quero perguntar o que significa isso, eu não vou para o dicionário, eu não vou para a minha cabeça e pergunto assim: o que é estar doente? Porque senão, nós teríamos várias definições. Quer ver? Vou provocar vocês. O que é estar doente? Alguém que já ficou doente alguma vez? Com certeza, né? Quando você está doente, o que muda em você? Hã? Quando você fica doente, o que acontece com você? Você fica chato, mal-humorado, acontece mesmo. Mas fora isso, o que mais? O que é estar doente? Começa lá atrás. Nossos filhos nos procuram dizendo: pai, hoje eu estou doente, eu não posso ir na escola. Mas o que você tem? Ah, eu peguei o vírus ebola. E assim por diante. Ah, eu peguei a gripe suína. E tal. É verdade? É verdade? Hã? Será que a gente pode acreditar quando alguém diz que está doente para nós? Quando a pessoa está doente, o que tem que acontecer, irmãos? Eu não sei, esse assunto é difícil mesmo, ou será que está faltando um pouquinho de... será que é tão difícil a gente falar de doença? Assim, você já chegou para alguém que falou que está doente e falou: tá doente nada, coisa nenhuma, levanta a cabeça aí, rapaz, vai embora, vai trabalhar, vai para a escola, vai fazer alguma coisa, você não está doente, coisa nenhuma. Já chegou a tentar discutir com alguém que está doente? Para ver quem que ganha essa discussão? Você vai perceber que é interessante, porque nem sempre a pessoa que está doente, ela consegue justificar o que ela está sentindo, né? Você está doente, mas o que você está sentindo? É uma dor. Nossa, é lógico, né? Mas dor aonde? Está doendo aqui. Mas o que fica aqui? A pessoa esquece, sabe? Foge. Você está com doença, está com problema no coração? Então vamos ver um médico. Não é para tanto. Mas está doendo aqui, não está? E tal. Tudo isso, irmãos, vai nos levar a gente concluir uma coisa. A resposta para essa doença aqui não é uma resposta que vem da interpretação pessoal de cada indivíduo que lê o texto, porque senão os presbíteros não vão ter trabalho, a gente vai ter trabalho demais, né? A pessoa pegou lá um negocinho, chama os presbíteros da igreja, nós vamos orar, mas até a questão, aliás, até para a gente pontuar isso, se você quiser chamar os presbíteros da igreja, pode chamar, não tem problema, mas os presbíteros têm uma linha de ação específica que vai gerar um resultado. E você vai perceber o quanto é interessante. Mas antes da gente chegar lá, perceba que antes de doença, meus irmãos, Tiago está falando sobre não jurar, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Como que nós vamos relacionar isso com o que passou e com o que vem pela frente, que é essa questão de doença, de alguém estar sofrendo e etc e tal. Vamos então por partes. Mas antes da gente começar a falar sobre essa introdução pequena que eu fiz, alguém tem algum comentário a fazer ou alguma dúvida que já pode ter aparecido aí na cabeça? Algum comentário? Alguém? Tudo certo? Então vamos continuar. Bom, percebam, meus irmãos, que no versículo 12 tem uma palavrinha porém. Essa palavrinha porém é uma conjunção adversativa, ou seja, ela contrapõe duas ideias, ela está unindo numa mesma frase ideias que se opõem. E o que é que está se opondo aqui, meus irmãos, no versículo 12? Não jurar é a atitude oposta a quê? Veja que no versículo 11, Tiago está falando sobre ter nos profetas um modelo para o sofrimento. Aí a gente tem que perguntar de novo: qual sofrimento? O que o versículo 11 está citando aí, meus irmãos, é a paciência de Jó. Por que Jó sofreu? Todo mundo conhece a história de Jó aqui? Então, para a gente ganhar mais tempo, me permitam interpretar esse texto da mesma forma que eu fiz na semana passada. Por que Jó sofreu? E por que o texto está falando que o Senhor,
é cheio de terna misericórdia e compassivo? Porque o sofrimento de Jó não foi meramente um sofrimento físico. Tudo bem, ele perdeu bens, ele perdeu saúde, ele perdeu filhos, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha de uma hora para outra. Mas a grande luta no livro de Jó não é uma luta por bens, mas é uma luta por entender o que aconteceu. E essa questão de entender o que aconteceu faz com que Jó se apresente diante de Deus perguntando assim: Deus, o que foi que aconteceu? Se você ler Jó capítulo 3, você vai perceber que naquele capítulo Jó está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Porque ele estava tão desgostoso com o que estava acontecendo com ele, que ele não via outra forma a não ser dizer o seguinte para Deus: Deus, eu nasci, e depois que eu nasci as coisas foram acontecendo e eu não estou entendendo por quê. Por que as coisas estão assim? E aí, de repente, o primeiro dos amigos de Jó que estava ali reunido com ele, diz assim: Jó, certeza que esse sofrimento na sua vida é resultado de algum pecado que você cometeu. Porque é assim que Deus faz. Quando a gente está vivendo coisa errada, Deus pune a gente. Só que essa é uma visão, meus irmãos, que se você for olhar para a Bíblia e para a prática, não é bem assim. Por quê? Porque se você vê todas as pessoas que estão aí desviando dinheiro, que estão roubando dinheiro de imposto, como é que essas pessoas estão hoje? Elas estão sofrendo? Hã? Olha, a não ser que você conheça alguém que já foi pego, né, e está respondendo processo em liberdade, detalhe, você vai ver que essas pessoas estão gozando uma vida muito boa. Elas estão, inclusive, dizendo e achando graça da justiça do nosso país, porque nunca elas vão ser pegas. Então, a ideia é a seguinte: quando a gente vê uma pessoa prosperando, e prosperando por causa de alguma coisa errada que ela fez, a gente olha para ela e pensa: como é que pode? Eu que estou tentando ser honesto, trabalhador, eu estou ganhando meu pouquinho por mês, eu estou construindo a minha vida, agora esses caras aí que roubam dinheiro, que fazem e acontecem, parece que não acontece nada com eles. Como é que pode isso? E é exatamente assim que o Salmo 37 começa, irmãos. Não te indignes por causa dos malfeitores. Um dia eles vão ter o que é deles. Deus vai vingar. Pode ficar tranquilo em relação a isso. É esse tipo de sofrimento, meus irmãos. É esse tipo de paciência que Deus deu a Jó. Deus permitiu que Jó compreendesse o seu sofrimento não como uma punição, não como uma forma de justificação pessoal, mas como uma forma de fazer com que Jó olhasse para Deus, olhasse para a justiça de Deus e descansasse nela. Eu sei que às vezes é difícil a gente fazer isso, principalmente quando a gente se sente lesado, mas é a única resposta, meus irmãos. Quando Jó se acalma no livro de Jó, você vai perceber que lá pelo capítulo 28 ou 29, Deus entra na história e conversa com Jó e diz assim para ele: onde que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde que você estava quando eu comecei a criar todas as coisas, colocar harmonia em todas as coisas que eu criei? Onde é que você estava? Por acaso você opinou nesse processo? Então, calma, porque se as coisas estão acontecendo é porque elas foram planejadas. A paciência de Jó, meus irmãos, serviu para isso. Para que no final do processo, Jó respondesse assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E os olhos de que tipo de gente vê a Deus segundo as bem-aventuranças lá de Jesus? Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. O que é um coração puro diante de Deus, irmãos? Novamente, não vai para o dicionário, vai para a Bíblia. O que é um coração puro diante de Deus? Um coração puro diante de Deus é um coração que não descansa na própria justiça. Foi isso que Jó aprendeu. E é exatamente aí, meus irmãos, que você vai ver o versículo 12 linkando com o 11. Em que sentido? Ora, por que você acha que a Bíblia manda que você não jure, mas que o seu sim seja sim e o seu não seja não? Porque o que é o juro nessa hora? O jurar. O jurar pelo céu, o jurar pela terra. Qual é o valor do juro? De você jurar alguma coisa, de você votar alguma coisa. Qual que é o valor? O valor, meus irmãos, está naquilo que você está jurando ou na palavra que você vai cumprir ou não? Se você falar assim: juro pela minha mãezinha morta, né? Como o pessoal costuma falar por aí. Eu juro por tudo que há de mais sagrado. Significa que a pessoa vai cumprir a palavra?
Então Tiago está dizendo o seguinte para aqueles irmãos: olha, não jure pelo céu, não jure pela terra, não jure. Sabe o que você faz? Cumpra a sua palavra. E como é que você vai cumprir a sua palavra e olhar para a história de Jó e ver o que estava acontecendo? O que estava acontecendo com Jó, meus irmãos, era uma questão simples. Como ele era uma pessoa que confiava na própria justiça dele, ele não conseguia ver erros dentro dele. E essa é uma questão que acontece muito com a gente quando a gente está buscando justiça. A gente vê erro em todo mundo. A gente só não vê erro dentro de nós. Então Tiago está tratando esse problema dizendo assim: em vez de você ser uma pessoa que tenta jogar a sua reputação lá no topo do ranking, cumpra a sua palavra. O que vai fazer com que você seja uma pessoa no topo do ranking é cumprir a sua palavra. Se você diz sim, é sim. Se você diz não, é não. E aí você veja só, como que o versículo termina? Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Para não cairdes em juízo. Sabe qual que é o link maravilhoso com a história de Jó, meus irmãos? Vocês vão notar que no livro de Jó, nos 42 capítulos, a história começa e termina do mesmo jeito. Tem uma coisa que Jó faz no capítulo 1, que ele também volta a fazer no capítulo 42, mas com um sentido diferente. Sabe qual é o sentido? Sabe qual é a coisa que ele faz nesses capítulos, no começo e no fim? Se lembra assim de cabeça? Então, para refrescar sua memória, você vai ver no capítulo 1 e no capítulo 42, Jó oferecendo sacrifícios. A diferença é a seguinte: no capítulo 1, ele oferecia sacrifícios por ele, pelos filhos dele, até por coisas que eles ainda não tinham feito. Por que uma pessoa faz isso? Em algum lugar no Antigo Testamento, Deus diz para a gente fazer isso em algum lugar? Olha, quando você for oferecer um sacrifício de perdão, então já faça uns 3 adiantados aí para você economizar serviço, entre aspas. Em algum lugar do Antigo Testamento acontece isso, meus irmãos? Vocês veem uma ordem? O que Jó estava fazendo então com essa atitude? Ganhando um crédito, não é verdade? E lá no capítulo 42, o sacrifício que Jó oferece é de quê? É um sacrifício de perdão e intercessão pelos seus amigos. Os mesmos amigos que ficaram lá durante todo o livro, sentados em volta dele e o acusando e fazendo com que ele se revoltasse contra Deus, porque Deus fez alguma coisa contra ele e ele não merecia. E esse complexo de vitimismo é muito legal, irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas compram isso. Se alguém vir aqui na frente e se apresentar como perseguido, as pessoas ficam com dó. Estou falando sério. Vamos imaginar que vocês todos gostam de mim. Amém? Ah, bom. Vamos imaginar que eu chego aqui para vocês e eu falo assim: olha, irmãos, hoje eu estava na rua dirigindo meu carro e uma coisa aconteceu. Eu fui dobrar a esquina da casa da minha mãe, que é ali na frente do correio, e de repente um carro que estava vindo, que estava saindo ali da vaga da frente do correio, deu uma ré e quase bateu no meu carro. Olha só que absurdo. Se você gosta de mim, como é que você vai interpretar esse fato? Quem estava errado? A vaga, né? O cara da vaga. Agora, será que eu olhei certinho e a hora que eu dobrei a esquina ali, eu poderia ter feito essa manobra ou será que eu tinha que esperar ele sair? Será que não fui eu que não vi ele saindo? Ah, mas então você percebe a sua interpretação dos fatos é condicionada a uma série de fatores, entre elas, se você gosta ou não daquela pessoa. Você vê que coisa interessante. Se você gosta, você vai defender. Se você não gosta, mesmo que ela esteja certa, você vai dizer: ah, não, mas alguma coisa tem aí. É assim que a gente é. Se aquela pessoa está com crédito com você, você faz de tudo para que ela entre no seu jogo e você a defenda. Agora, se você não gosta dela, nem que ela seja atropelada, você vai falar assim também, não olha por onde passa, acontece isso mesmo, vai saber, a pessoa não olha dos lados, não sei o que, o carro passa, pega ela mesmo, todo mundo falando assim: nossa, que dó da pessoa, foi atropelada, né? Você viu o acidente, e o outro fala assim: bom, esse aí nunca tomou cuidado. Vocês perceberam? É exatamente isso, meus irmãos, que está acontecendo aqui. Então Tiago está usando essa história para mostrar para a gente o seguinte: o que vale é a sua palavra.
O que vale é a sua ação concretizada. Então, em vez de você ficar achando justificativas por aí, sabe o que você começa a fazer? Haja. E você vai perceber que achar justificativa é uma coisa muito comum. Porque quando a gente faz o que não deve, nós temos uma justificativa. Em qualquer instância da vida. Dentro da igreja ou fora da igreja. Quando você não faz o que deve fazer, você tem uma justificativa prontinha para ser usada. Por exemplo, preciso dar um exemplo ou vocês entenderam o que eu quis dizer? Preciso dar um exemplo? O que vocês acham? Preciso? Tá bom. Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um dia você ouça um sermão aqui na igreja, meu ou de outro pastor, que leva você a confessar um pecado diante de Deus, qualquer que seja ele. E a gente insiste no sermão assim, olha, confesse, porque aí Deus vai perdoar você, e papapá, papapá. Aí sabe o que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte, olha, tudo bem, a Bíblia diz que a gente tem que confessar os pecados, só que tem um problema. Aqui na igreja, se eu começar a orar em voz alta, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando a gente ora em voz alta? As pessoas ao redor vão escutar. E se uma determinada pessoa escutar isso que eu estou falando diante de Deus, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai contar para as outras pessoas. Então eu não posso fazer isso na igreja, pastor. Desculpa, mas não posso. Ah, então faz na sua casa. Não, pior ainda. Porque quando eu vou orar à noite, quem que está do meu lado? Meu cônjuge, ou então meus filhos, meus sobrinhos, seja lá quem mora com você. Então não dá também. Aí a gente fala assim, não, então faz o seguinte, ore silenciosamente. Não precisa falar. Ore na sua cabeça e você fala, não posso, pastor, porque eu me distraio. Porque eu não consigo orar silenciosamente. Eu fecho o olho, eu começo a falar, daí eu me perco nos pensamentos, então eu não consigo. Quer dizer, o que nesse exemplo todo ficou claro? Ficou claro que a pessoa não quer obedecer aquilo que a palavra de Deus está mandando e está tentando se justificar. Pensa só que coisa. Deus está dando uma ordem para você e você não cumpre. Você acha que Deus está interessado em justificativa? Ou você acha que se a gente alegar assim, falar, Deus é difícil para mim, o Senhor me conhece meu coração, sabe que é uma coisa complicada, Deus vai falar assim, não, então tá bom. Então se você não quer fazer, se você não está podendo fazer, então tá bom, a gente vê como é que faz, né? É assim, meus irmãos? Não é. Então é exatamente nesse ponto que você vai perceber que a ação de justificação nunca deve partir de nós mesmos. Se eu vivo tranquilo diante de Deus, eu não preciso me justificar. Eu vou dizer sim e o sim vai ser sim. Eu vou dizer não e o não vai ser não. Ou seja, eu vou viver tranquilo, sem peso na consciência. Quando você vive e você precisa se justificar em tudo que você faz, eu acredito que a vida seja muito complicada. Porque você vai ter que fazer as pessoas acreditarem em você de alguma forma. E um dia, as suas justificativas não vão mais dar resultado. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai pensar assim, bom, esse negócio de igreja, de ser crente, não é para mim, não. Melhor eu desistir. Melhor eu entrar em outro caminho. Porque é muito complicado. Veja, o que Tiago está falando aqui, meus irmãos, é sobre uma consciência limpa. Que foi o que aconteceu com Jó. Jó teve 42 capítulos no livro, eu não sei quanto tempo passou entre o 1 e o 42, mas o fato é que se você ler toda a história de Jó, você vai ver que lá no final, tudo que ele oferece para Deus é resultado da mente transformada dele. Ele não oferece sacrifícios mais com o objetivo de obter um crédito e esse crédito ser a justificativa dele. Gente, é uma coisa meio primária até. Você vai lá, é como se os nossos pecados fossem cometidos por unidade, né? Então, eu ofereci um sacrifício porque eu cometi um pecado, aí eu ofereço mais 2 porque eu vou cometer 2 pecados a mais. Como é que fica essa conta? Essa conta não vai fechar em algum lugar. Porque o que vai ser, onde que vai ser o ponto onde eu vou falar assim, não, agora eu cometi um pecado, não, agora eu cometi 2 pecados, não, agora eu cometi 3 pecados. Não vai fechar essa conta. Porque quem vai determinar essas coisas sou eu. Só que a minha visão é diferente da visão de Deus. E é exatamente nesse ponto que você vai ver o 12 se ligando com o 11. Quando o assunto é justificação, esse é um assunto de Deus. A gente não consegue se justificar. Porque em tudo, a conclusão é a seguinte. Sabe por que nós não obedecemos a Deus, meus irmãos? Qual é? Agora eu não vou falar. Eu quero que vocês falem. Por que nós não obedecemos a Deus? Pode falar. Eu sei que você quer falar isso e é isso que tem que falar mesmo. Por que nós não obedecemos a Deus?
As nossas justificativas são uma maneira da gente enrolar a resposta, né? A gente não obedece a Deus porque nós somos maus. Não tenham medo de falar isso não, porque a Bíblia fala isso, irmãos. A gente está falando isso. Essa é a realidade. É muito mais fácil para mim dar uma justificativa do que admitir isso, né? Não, eu não obedeço mesmo, mas é porque é o seguinte, eu tenho uma dificuldade. Aí a pessoa começa a enrolar, contar uma história, 10, 20, 30 minutos, para que no final da história a conclusão seja a mesma. Cara, eu não obedeço porque eu não tenho força em mim mesmo para obedecer, o meu coração é morto, e o meu coração não quer, meu coração é revoltado diante de Deus, eu estou morto, e essa é a questão. Eu sou uma pessoa má, preciso de conversão. Vocês vão ver. Esse é o caminho natural de resolver as coisas. Está explicado isso? Está explicado isso? É assustadoramente maravilhoso o que a Bíblia fala, né? E aí, irmãos, Tiago muda de assunto de uma maneira repentina. Pelo menos é o que parece, né? Ele está falando sobre justificação, sobre não jurar, sobre sim, não. E qual é o assunto do 13 agora? Está alguém entre vós? Sofrendo. Você pode perceber, bom, será que mudou o assunto? Irmãos, a Bíblia é inspirada por Deus, não é? É ou não é? Então, se Tiago usou a palavra sofrimento aí, ele não o fez mediante uma interpretação fantasiosa dele mesmo, mas ele fez isso inspirado por Deus. Vocês acreditam nisso? Então agora me digam, qual é o sofrimento do qual Tiago está falando no 13? Só tem uma resposta. Se você continuar lendo o texto, meus irmãos, vocês vão ver que a oração é a resposta para esse sofrimento. Tá? Antes da gente qualificar o sofrimento, perceba só, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Façam oração. Versículo 17. Elias era homem semelhante a nós mesmos, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele fez o quê? Orou. Irmãos, o que a oração de Elias causou no versículo 17? Não foi uma oração para chover, mas foi uma oração para parar de chover. Não sei se vocês repararam isso, mas a oração de Elias foi uma oração para parar de chover. Imagina que coisa interessante. Elias estava numa situação complicada em Israel. O clima, se não chovesse, ficaria pior. Elias estava fugindo no deserto, mas ele foi lá diante do rei Acabe e disse o seguinte: até que eu volte a clamar diante de Deus, não vai chover sobre essa terra. Por que não vai chover? Por que Elias orou para não chover? Vocês lembram da história? Porque Acabe e Jezabel, rei e rainha de Israel, na época que ele era profeta, se entregaram a quê mesmo? A idolatria do Deus Baal. Então a oração de Elias foi uma forma de Deus punir o povo para causar o quê? Arrependimento na nação. Sabe como é que eu sei isso? Versículo 18 diz assim: e ele orou de novo, e o céu deu chuva. Quanto tempo demorou para Elias orar de novo para chover, irmãos? O versículo 17 diz: 3 anos e 6 meses. Nesses 3 anos e 6 meses, não choveu. E não choveu por quê? Elias orou. Deus atendeu o pedido. Mas por que não choveu? Porque Deus tinha um assunto para resolver com Israel, não tinha? Então vejam, o sofrimento se responde com oração. A doença se responde com oração. E o fato de Elias ter sido citado aqui num caso onde a oração foi para que Deus disciplinasse o povo, então esse sofrimento e essa doença são causados pelo quê, meus irmãos? Exatamente. Esse é o ponto. Você vai ver que a unção com óleo nesse texto é um negócio totalmente secundário, irmãos. Sabe por quê? Aliás, não é que ele é totalmente secundário, mas pense. Alguns dizem assim: o óleo era usado como terapia, era um remédio natural. Pode até ser. Mas em que circunstâncias no Antigo Testamento as pessoas eram ungidas? Quando elas estavam doentes? Não.
Qual era a situação? Quando elas estavam sendo consagradas para algum cargo designado por Deus. Óleo é consagração, não é cura. Ninguém curou usando óleo na Bíblia inteira. Eu sei que eu estou sendo meio ousado aqui, mas repassando mentalmente antes de vir aqui dar o estudo para vocês, olhando a Bíblia, eu não lembro de nenhuma história bíblica onde o óleo foi o instrumento da cura de alguém. Vocês se lembram? Talvez alguém aí possa lembrar de uma coisa que eu possa ter esquecido. Mas eu acredito, irmãos, que o caminho do óleo é um caminho seguinte. O óleo é um significado. O óleo está presente aí porque ele serve para um propósito. E esse propósito é a consagração de alguém diante de Deus. E perceba só que coisa interessante. Tiago faz um jogo de palavras nos versículos 15 e 16 que mostram exatamente a intenção dele. Porque ele diz no versículo 15 que a oração da fé vai fazer o que com o enfermo? Salvar. Guarda isso. Aí ele vai no versículo 16 e fala assim: quando nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser o quê? Curados, percebeu? Qual é o jogo de palavras de Tiago? Ora, quando alguém está doente, a questão não é salvação, a questão é cura. Mas do que é que nós temos que ser curados segundo Tiago, meus irmãos? Nós temos que ser curados do pecado. E quando você estiver orando por alguém doente, essa doença não é uma doença física. Mas existem pessoas doentes num sentido em que elas estão entregues e cegas pelo pecado. O que se deve fazer por pessoas nessas condições? Chame os presbíteros da igreja e orem. Porque a oração da fé vai fazer o que com essa pessoa? Salvar. Que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar que a ideia da oração visa tão somente justificação? Você já parou para pensar que a oração nesse texto é justamente o caminho para que a gente alcance de Deus perdão e justificação? Ah, como assim? Lembra da história de Jó, que Tiago acabou de citar. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? No capítulo 42. Quando ele estava fazendo o que pelos seus amigos? Orando. É diferente. Quando a gente ora por alguém, meus irmãos, essa oração é sempre a única coisa que nós podemos fazer contra eles, contra a qual não existe defesa. Eu vi essa frase, eu não lembro quem que disse, mas eu lembro que lá na minha página do Facebook, vou fazer um merchan para vocês aqui, Pense Mais, a gente postou essa imagem. Eu não lembro quem é o autor da frase, mas a frase era assim: a única coisa que você pode fazer para alguém que não tem defesa é oração. E a oração serve para quê? Para que Deus abra os olhos daquela pessoa para o seu verdadeiro problema. É pecado a gente orar por quem está doente no sentido físico, está resfriado, está com gripe? Não. Mas irmãos, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter as duas pernas e ir para o inferno? É o que Jesus disse, não disse? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque, porque é melhor que você chegue com um olho só no céu do que tenha os dois e vá pro inferno. Você vê que a questão aqui, meus irmãos, é uma questão que está totalmente ligada com salvação. Toda vez que você encontrar alguém doente, sabe o que você tem que fazer? Oração. Oração. Por isso que oração, meus irmãos, é uma coisa importante na vida da igreja. É só assim que a gente cura as doenças. E sem oração, a gente não consegue nem perceber que a igreja está doente, que nós estamos doentes. Pode ver, quando você está entregue a alguma atitude pecaminosa no seu coração, você ora? Você ora? Você não ora. Então perceba só o que Tiago está falando no versículo 13. Se alguém estiver alegre, cante louvores. E a ideia de cantar louvores aqui tem a ver com o seguinte: não é só uma expressão de gratidão, mas é também uma expressão de aceitação diante de Deus. A Bíblia tem vários sinônimos para o louvor. E um dos mais conhecidos é a questão do aroma suave, né? Deus recebe o nosso louvor como um aroma suave na tua presença.
como um cheiro de sacrifício agradável na tua presença. Quando você está alegre, meus irmãos, é porque essa alegria é resultado de quê? Da salvação. Lembra do Salmo 51? Quando Davi orou pedindo perdão para Deus pelo pecado que ele cometeu, a oração dele era a seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação. O que se está faltando na sua alegria hoje em você, é porque realmente, sabe o que está acontecendo? O pecado não está deixando você perceber o tamanho do buraco onde a gente se enfia quando nós estamos escravos do pecado. Por isso, quando alguém estiver sofrendo por causa disso, faça oração. Mas quando alguém estiver alegre, sabe o que você faz? Cante louvores. Se você estiver sofrendo, versículo 13, faça oração. Versículo 14, está alguém doente aí? Façam oração. Façam oração. Chame os presbíteros da igreja e façam oração. Irmãos presbíteros, essa é para nós. Se a gente receber um chamado aí nesses próximos dias, é porque essas pessoas estão doentes. E aí eu quero te perguntar, não é quantas vezes você chamou os presbíteros, não, mas quantas vezes nós oramos, meus irmãos, pelas pessoas que estão doentes? Às vezes me preocupa um pouco que quando a gente vê alguém sofrendo de um mal físico, a gente fica muito preocupado, sabe? A gente vê uma pessoa doente, assim, debilitada fisicamente, e a gente se compadece dela, porque afinal de contas, a doença é um período difícil na vida das pessoas, de fato, eu sei disso. Só que tem um problema. Essas doenças que são físicas, um dia, o que acontece com elas? Acabam. Agora, essa aqui é uma doença que continue até que Deus vá lá com a sua mãozinha, toque e cure. E eu não estou dizendo que se a gente não orar, Deus não vai curar. O que eu estou dizendo é que a oração é a prova de que nós percebemos a doença. Não vamos querer aqui, irmãos, dizer que Deus só vai agir se a gente orar. Porque se dependesse disso, eu acho que Deus estava com o braço cruzado já faz muito tempo, porque o povo não ora mesmo. Vamos ser bem honestos aqui, a gente não ora. Agora, o que esse texto está dizendo é o seguinte: quando eu oro, é porque eu percebi. É porque eu percebi que as pessoas estão doentes. Se a gente não ora, meus irmãos, é porque os nossos olhos estão fechados para essa realidade. Veja só a continuação do texto aí. Versículo 16 diz assim: aliás, antes disso, o versículo 15: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Mas a ideia de levantar tem a ver com o ato físico da cura? Pode também, mas lembrem de uma coisa: todas as vezes que a Bíblia fala de salvação, ela está falando, sabe do quê? Ela está falando de Deus pegando você pela mão e tirando você do tremedal de lama, levantando você para colocar você em meio aos príncipes, é tirando você do lugar de humilhação e colocando no lugar onde existe alegria. O Salmo 16, que a gente leu domingo passado pela manhã, fala isso: tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria. Tu não permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa é a alegria, meus irmãos, que nós temos que desfrutar. E é exatamente isso que Tiago está falando que vai acontecer quando a gente fizer uma coisa. Versículo 16: confessar os vossos pecados a quem? A quem? Você pode tentar sair pela direita e falar assim: confessar para Deus. O que o texto está falando aí? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Quando a gente vai falar de pecado, a gente fala de pecado como se fosse uma coisa a engrandecer a nossa vida. Às vezes eu falo isso para os meninos mais jovens, sabe? Porque na igreja antiga, na Central, antes de vir para cá, eu era conselheiro dos jovens e adolescentes. Então todas as vezes eu chegava para eles e falava assim: gente, todas as vezes que a gente vai falar sobre a nossa vida antiga, sobre a nossa vida antes da conversão e tal, a gente tem uma mania de colocar uma ênfase nas coisas que a gente fazia, mas não para as pessoas nos ajudarem a lutar contra, mas para a gente ser admirado. A gente começa a contar as nossas peripécias pecaminosas e as pessoas ficam: sério, você fez isso mesmo? Mas quantas vezes? Aí o cara fala assim: isso aí para mim, era domingo sim, domingo não. Verdade, mas você sentiu o quê? Cara, era muito gostoso, porque tinha isso, tinha aquilo. Vocês perceberam?
Em vez de o pecado ser uma coisa que serve para a gente ter nojo, o pecado serve para a gente contar histórias que vão cativando as pessoas. Então, quando os meninos se reúnem lá na noite do pijama, nos acampadentros da vida e começam a conversar, só sai porcaria desse sentido. Todo mundo quer ter uma história para contar e para se sentir o melhorzão. Vai desde do tipo assim, eu era daqueles que o professor estava de costas, eu jogava o gizinho e acertava a testa dele, não sei o quê, papá. Mas como é que você acertava a testa se o professor estava de costas? O giz batia na lousa, voltava para trás e não sei o quê, papá. Você tinha aí um monte de coisa, e aí as pessoas começam a rir, e as histórias aparecem, e em vez da gente olhar para essas coisas e sentir vergonha, sabe o que a gente faz? A gente ri, a gente gosta, a gente se sente cativado por causa disso. E aí, irmãos, você vai perceber que a doença está na sua cara, mas a gente não consegue perceber. A atitude em relação a isso é uma atitude de oração, é intercessão. E a igreja só será curada, meus irmãos, quando houver confissão mútua. Eu acredito que o texto não pode ser mais claro do que isso. Veja, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Se não fizer isso, vai ter cura? Qual a resposta? Não. Simples assim. Então agora, pense no seguinte, você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, essa ou outra, quem é a pessoa para quem você pode confessar os seus pecados? A gente infelizmente não tem o privilégio de ouvir confissões de pecados na reunião de oração. Infelizmente. Porque sempre alguém vai entender do lado errado e aquela coisa toda. Mas irmãos, essa tem sido uma prática que a igreja percebe e tem. Porque você vai perceber que a vida de pecados de alguém é sempre um alvo de curiosidade maior ainda do que a própria transformação. A gente tem curiosidade de saber o que a pessoa fazia por uma questão simples de satisfação do coração, sabe? A gente quer deleitar o nosso coração ouvindo as coisas que os outros fizeram, porque talvez a gente não tem como fazer o que eles fizeram, então a gente vai ouvindo a história, vai se imaginando lá, vai vendo o contexto e vai se levando. Eu falei de jovem, mas isso acontece com qualquer pessoa, com qualquer gente. É assim mesmo. A gente tem muitas histórias dessas. E aí, irmãos, vocês vão perceber que o exemplo de que isso dá certo é Elias. Porque ele orou para não chover. Mas quando ele orou de novo para chover, choveu. Não é verdade? E aí vocês vão lembrar que, quando choveu, Acabe estava indo lá com a sua carruagem para o palácio, e Elias começou a correr, e o Espírito Santo tomou Elias, e ele ultrapassou a carruagem do rei. Você vê que coisa interessante. Essas coisas não acontecem mais hoje, eu creio, por falta de observância dos princípios bíblicos. E é isso, irmãos, que acontece aqui. Versículo 19, versículo 20, agora para encerrar Tiago, ok? E para encerrar o nosso estudo de hoje também. Se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Perceba, quando você vê uma pessoa se entregando à doença do pecado, o nosso compromisso como igreja é agir. E sabe como que a gente age? Orando. Então, quando você percebe que tem alguém se perdendo, entregue a esse tipo de doença, qual que é a nossa atitude, irmãos? Orar. E aí você vai começar a perceber que Deus, na sua infinita bondade e no mistério dos seus propósitos, elenca as duas coisas. Sempre quando há conversão, existe gente orando por aquela conversão. Mas então se não orar, Deus não converte? Eu digo assim, teologicamente falando, nós não podemos dizer que a ação de Deus é condicionada a qualquer ação humana. Deus é livre para fazer o que Ele quiser. Mas sabe o que é interessante? A oração abre os nossos olhos para a gente ver a ação de Deus. Eu creio que a oração nesse ponto, irmãos, é a prova de que a gente quer ver a ação de Deus naquela vida. Não é tem um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, R.C. Sproul, e ele tem um livrinho pequenininho chamado assim, A Oração Muda as Coisas? Essa é uma pergunta que eu acho muito interessante. E aqui na igreja, se Deus quiser, esse livro vai estar aqui, os irmãos vão ver em breve, tá certo? Mas enquanto você
ainda não tem a oportunidade de lê-lo, eu encorajo você a pensar nisso. Não é que a oração muda as coisas. Alguém um dia perguntou, por que a gente tem que orar? E as respostas que a gente ouve são as mais esdrúxulas possíveis. Eu já ouvi, e isso é comum acontecer em qualquer lugar. Eu não estou criticando uma pessoa em si, até porque aqui nessa igreja eu nunca ouvi alguém falando isso, mas é bem provável que alguém pense assim, a gente tem que orar, não porque Deus não sabe, porque Deus sabe, mas Ele gosta de ouvir a gente falando. Irmãos, furado. Não existe esse negócio. Deus não é pego de surpresa pela nossa oração. Se você ora, conta alguma coisa para Deus, Deus fala assim, se você não contasse eu não ia saber. Meu Deus do céu. Ou meu eu do céu, né? Porque Deus é o Deus, né? Então, você vai vendo que as coisas não são dessa forma. Você vai... Como é que Deus pode se surpreender com alguma coisa? Não tem jeito. Mas então, qual que é a motivação da oração? A motivação da oração, segundo esse texto, irmãos, é que nós estamos vendo. A motivação da oração é que nós estamos enxergando a doença. É por isso que eu estou orando. Eu estou enxergando, e o fato de eu estar enxergando é porque eu fui salvo. Porque o estado de entrega ao pecado que a Bíblia fala é, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Então se a pessoa não enxerga isso, é porque ela está morta. E se eu estou enxergando, é porque eu não estou. E se eu estou orando por isso, é porque eu estou percebendo que existe morte. Esse é o milagre da salvação. Eu oro não porque Deus, se eu não orar, não vai agir. Mas eu oro porque eu quero ver a ação de Deus específica naquela vida. É por isso que eu oro. E é por isso, irmãos, que a Bíblia diz, amai os vossos inimigos e orai por quem? Pelos que vos perseguem. Sabe por que eles te perseguem? Não é porque eles não gostam de você, não. Mas é porque eles estão doentes. Eles te perseguem não por você, mas porque você serve o Deus que eles odeiam. É por isso que eles te perseguem. Na Bíblia inteira, se você for olhar a ação de Satanás, você sempre vai ver que contra Jesus ele não faz nada. Mas se ele não pode fazer nada para Jesus, ele faz para a igreja. Ele tenta destruir a igreja. Não consegue, mas ele tenta. Irmãos, a oração é o que faz com que a gente esteja ciente da morte no nosso contexto. Quando você perceber morte, você vai orar. E eu desafio você a fazer isso. Orar. Orar não é para que Deus haja. Orar é consciência. Orar é eu dizer diante de Deus, Deus, eu vi. Eu vi o que o Senhor está vendo. Eu vi o vale de ossos secos, lá de Ezequiel. E agora eu quero que esses ossos secos se tornem um corpo, se tornem vida. É por isso que eu estou orando. A oração, meus irmãos, não muda nada. A oração abre a nossa mente para o que Deus está fazendo. Essa é a situação. Então, se você estiver orando pela sua igreja um dia, ore para que Deus limpe o cheiro de morte. Ore para que Deus faça com que a gente enxergue aonde a morte está. E haja em relação a isso. E haja confissão de pecados. E haja, finalmente, cura. E olha só, irmãos, como que a oração é chamada no versículo 16. O texto diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? Do justificado. Tudo no texto está ligado, você percebeu? A oração do justo é eficaz. E por quê? Porque na vida dele não existe mais morte. Existe um coração transformado. Existe um coração renovado. Existe um coração que hoje vê a Deus e ouve a Deus. Não é só uma questão de ouvir falar, mas é uma questão de ver e ouvir. Não é sensorial. Até porque sensorial é sentimento. Você pode ou não pode se emocionar. Agora, ver e ouvir é objetivo. Quando você está ouvindo, é inequívoco. Você vê, é inequívoco. E se Deus não for assim para você, é porque existe morte. Bom, hoje acho que foi um dos primeiros estudos em que eu falei muito mais e vocês quase nunca falaram. Então, eu vou dar a oportunidade para vocês agora, uma vez que Tiago já está acabando, e eu quero só fazer, meus irmãos, a minha última aplicação antes de abrir para vocês. Por que Tiago está falando sobre isso? Sobre conversão, sobre doença. Lembrem-se, Tiago está escrevendo para um público que estava sendo perseguido.
Então Tiago está motivando aqueles irmãos a pensarem o seguinte: as pessoas que perseguem vocês, é o que eu acabei de dizer, não tem nada pessoal contra você. Você é perseguido porque você é um servo de Cristo. Por isso. Pedro, que é o próximo livro aí, vai dizer que perseguição tem duas formas de você entender. É diferente você ser perseguido como crente, e é diferente você ser perseguido como ladrão, malfeitor, sem vergonha. É diferente. As duas coisas são diferentes. Quando você persegue, ou melhor, quando você é perseguido por fazer o que é certo, é porque você vive num mundo que jaz do maligno. Agora, quando você é perseguido porque você errou, esse tipo de perseguição não é a mesma do Filho de Deus. É diferente. E é exatamente aqui que Tiago está falando. Vocês, que são os eleitos que estão na dispersão, estão sendo perseguidos por algumas pessoas. Mas elas te perseguem por causa do Deus de vocês. Não por causa de vocês. A identidade de vocês não é a partir da sua própria personalidade, do seu sobrenome, mas é a partir do Deus que vocês servem. Por isso, você tem que orar pelos que te perseguem. A única coisa que muda esse quadro é a oração. É a consciência da morte. Então, é exatamente assim que nós vamos terminar, meus irmãos. A gente vai orar. Mas antes de orar, eu quero ouvir vocês, se há alguma coisa a ser dita, se há alguma coisa que vocês querem falar.